Estamos iniciando nesse momento mais um programa Discutindo a Notícia. Com muita alegria, esse programa já está no ar há aproximadamente 12, 13 anos, porque ele nasceu com a rede aberta de televisão, como o programa do Raul Jafé, Quebrando a Banca, também na época nasceu com a rede aberta de televisão, e são programas da rede aberta que realmente debatem, discutem os problemas do Brasil e os problemas do mundo. Particularmente os problemas do Brasil, porque nós achamos que o Brasil deve ser reformulada. A gestão dentro do Brasil está muito complicada e as coisas não podem continuar da maneira como estão. Quero apresentar a vocês o Dr. Márcio Steinbrück, cirurgião vascular e angiologista. Boa noite, Dr. Márcio. Boa noite, Vicente. Boa noite, Raul. Boa noite, telespectadores. E é mais uma vez um prazer estar com vocês aqui, podendo discutir abertamente, desabafar e exercer nossa cidadania ativa. Uma boa noite a vocês. Do meu lado esquerdo, o Raul Jafé, que é um jornalista, um radialista e um apresentador de TV de mão cheia. Muito do que sou hoje, aprendi vendo os famosos programas do Quebrando a Banca com o meu amigo Raul Jafé. Eu aprendi muito, eu aprendo muito com você, como aprendi com o nosso mestre Samir Achoa, Walter Abrão, o próprio Afanásio Jazade. São pessoas com quem a gente trabalhou com muito orgulho, com muita alegria. O escritor Fernando Jorge, são pessoas que a gente aprende muito, mas também estou aprendendo muito nesses programas que tenho feito com o Dr. Márcio Steinbrück. Obrigado. Até agora eu não vi ele falar sobre a especialidade dele, são partes do programa, mas o conhecimento dele dos assuntos em geral, do mundo e do Brasil em geral, são espantosos. É também um apresentador de mão cheia. Obrigado. Que bom. Os amigos, quando se encontram e têm uma formação intelectual e os princípios que nos envolvem são os mesmos, é uma graça nós fazermos o programa Discutindo a Notícia, como diria o meu amigo Eduardo, para você e com você. Vamos ao assunto de hoje. A valorização do dólar atinge o Brasil em um momento de fragilidade. O governo reage, tenta conter o contágio cambial, mas os brasileiros pagam o preço de uma política inepta, totalmente sem sentido. Vou colocar bala na agulha para o Dr. Márcio Steinbrück fazer um comentário. Entre os países emergentes, a valorização do dólar no Brasil, nesse momento, 20%. Na Índia, a valorização do dólar, 15%. Indonésia, 10%. África do Sul, 9%. Turquia, 7%. México, 7%. Argentina, a valorização do dólar, 7%, que é um país quebrado, que não pagou as suas dívidas. A Rússia, 6%. O Chile, a valorização do dólar, 5%. E a Coreia do Sul, 0%. Isso quer dizer o seguinte: a maior valorização do dólar em todos esses países está efetivamente no Brasil, 20%. Qual o seu pensamento sobre isso, Dr. Márcio? Bom, eu não sou exatamente um economista, né? Mas o pouco que eu vejo, que entendo, eu sou um trabalhador também, e tenho que ver meu orçamento no fim do mês, e como eu mexo com materiais importados na minha área, a gente percebe a diferença. A gente percebe a diferença. Se a gente levar em consideração que houve uma valorização do dólar no mundo, até pela recuperação econômica dos Estados Unidos, nós também temos que levar em consideração a nossa política financeira, a nossa política econômica aqui no Brasil, que ao longo de um tempo até extenso, não soube trabalhar a valorização da nossa moeda. Quer dizer, nós temos um câmbio flutuante, como dizem, mas, ao meu ver, isso daqui é extremamente falso. Quer dizer, eles seguram de uma forma artificial e, quando largam mão, a coisa estoura, como aconteceu aqui. Isso nós discutíamos agora em bastidores com o Raul,
inteligentemente falou justamente sobre isso, até peguei o gancho, que me perdoe. Não, mas eu comento em cima, Mas também é verdade. É exatamente isso, quer dizer, a nossa política não foi de trabalhar a nossa balança, nosso câmbio. Mas, doutor Márcio, pelo andor da carruagem, qualquer aplicação financeira que você faça em banco não está dando o lucro para quem apostou no dólar. Mas podemos ver que isso também é muito recente, né? Essa alta do dólar é recente. Se a gente pegar ao longo do tempo, exatamente, ele esteve É estagnado. o que eu estava comentando, se nós pegássemos esse mesmo quadro que o doutor Contatori mostrou, há coisa de um ano atrás, o Brasil não estaria no topo da tabela dos aumentos, estaria lá embaixo. Porque o que acontece é que nós seguramos esse dólar artificialmente. Exatamente. Todo mundo dizia que o dólar deveria estar por volta de R$3. Então o que acontece? Mas o governo não queria, não tinha esse interesse, porque todo mundo sabe que dólar alto é diretamente proporcional a aumento da inflação. Sim. É por isso que a senhora, dona de casa, a senhora quando ia ao supermercado e faz as suas compras, e a senhora chega em casa e vê nos telejornais que a inflação foi de 0,8%, a senhora dá risada. Fala, bom, isso... Ou então o seu marido fala, como, minha querida, estão falando aí que só subiu 0,8% e a nossa conta, o nosso supermercado desse mês para cá subiu mais de 15%, 20%? Como é que é? Ah, meu bem, mas eu comprei isso, eu comprei aquilo. Porque, como falou muito bem o doutor Márcio, esses cálculos de inflação são baseados em produtos alimentícios, por exemplo, da cesta básica. Aí, quando sobe o tomate, foi o vilão da inflação. Exatamente. Como se o brasileiro só tivesse o tomate para aumentar o seu índice inflacionário. E o que é mais engraçado, que essa história de arrumar um bode expiatório para a inflação já é algo endêmico. Nós pegávamos programas humorísticos antigos, eu me recordo de onde o Jô Soares também fazia um radialista, e mostrando que a culpa da inflação na época foi do Chuchu. Exatamente. Lembra disso? Isso, E ele fazia todo um trabalho humorístico em cima do Chuchu. E assim vai, quer dizer, aí o povo cai, né? A combinação de dólar caro, inflação elevada e juros maiores efetivamente esfriará o crescimento do PIB, que o prognóstico do governo era para 4% esse ano. Já estamos falando em 2% e alguém diz que já não é mais 2%, é 1,5%, o que vai ser um desastre em um país como o Brasil, crescer em 2013 1,5%. Para complementar, o aumento de 20% do dólar tem um impacto de 1% percentual na inflação, que se não for combatida, deverá subir, no caso, nesse momento, de 6% para 7% oficial. Extraoficial, nós sabemos que ela está muito mais. O seu comentário. É claro, nós não sabemos sequer o impacto, por exemplo, disso na gasolina. Teremos aumento da gasolina? De quanto? Quanto então vai refletir? Ora, se você tem aumento da gasolina, você tem dos combustíveis, você tem aumento de tudo, porque tudo sobe atrás. Então isso cria-se um efeito em cascata que o governo segura artificialmente. Ora, no nosso vizinho Argentina, todo mundo sabe que a inflação lá é controlada artificialmente. São inventados os índices de forma quase que descarada pelo nosso vizinho país Argentina. E aqui no Brasil não está ficando nada diferente. Nós sabemos disso. É tal história. O dólar cresceu, está chegando agora num patamar terrível e deve subir mais até o final do ano, pelo menos é o que diz, são previsões, né? Algo que deveria ter sido feito ao longo dos anos, ele tendo uma subida pequena e gradual para atingir a realidade do Brasil. O número que o doutor Contatori aqui disse, do crescimento do país, deve-se a inúmeros fatores. Agora, é terrível se dizer esse número de 1%, 2%, para um país emergente. Eu já disse aqui em outro programa. Já não somos mais emergentes. Já não somos mais emergentes, nós estamos com um crescimento da Europa, porque até Portugal está tendo um crescimento maior. Portugal está saindo da crise nesses últimos 6 meses, tendo um crescimento porque está fazendo a lição de casa, sofrendo muito o povo, mas está crescendo. Enquanto que o Brasil, entre os países emergentes, deve estar entre o segundo ou terceiro pior desempenho.
O mundo está em crise, é bem verdade, sofre, mas os países emergentes estão fazendo a lição de casa. Eu tenho outros artigos, não vem ao caso para não tomar o tempo do programa, o assunto da discussão é muito grande, mostrando em que situação lamentável está o PAC na transposição do São Francisco. Abandonada. Gastou-se bilhões. Está abandonada. Ganharam eleições, né? Mas deu voto. O biodiesel, você sabe que esse apagão que tivemos outro dia aqui no Norte e Nordeste foi gerado justamente em uma dessas fazendas criadas por biodiesel, que o presidente Lula, na época, chorou copiosamente ao ver a maravilha que estava sendo criado dessa fazenda de biodiesel, hoje totalmente abandonada e levada para a reforma agrária. Essa é a realidade e tudo isso vem cair aqui no PIB, na indústria, nos juros, vai tudo aqui é consequência. Dr. Márcio Strenbruck, com toda essa parafernália que está acontecendo no Brasil, diminui efetivamente a segurança jurídica para os investidores. Portanto, nós temos uma escala de 0 a 10 para países que estão recebendo mais investimentos que o Brasil. Então vamos lá. África do Sul, 8. Ilhas Maurícia, está à frente do Brasil, 7,7. Botsuana, 6%. Gana, 6%. Moçambique está à frente do Brasil, 6%. E o Lula vai lá e quer emprestar dinheiro para Moçambique. Perdoar dívidas. E perdoar dívidas, certo? Ilhas Seychelles. Paraíso fiscal. Paraíso fiscal, 5,7%. Madagascar, 5,7%. Namíbia, 5,3%, está à frente do Brasil. Zâmbia, à frente do Brasil, 5,3%. E aí depois vem o Brasil. Um detalhe. Se nós pegarmos Zâmbia, que é o último antes do Brasil, o tempo para abrir uma empresa em Zâmbia, 11 dias. No Brasil, para abrir uma empresa, 4 meses. 119 dias. A carga tributária em Zâmbia e a Etiópia está sendo em média 31%, enquanto no Brasil a carga tributária está em 67%. Você pega 31 por 2, dá 62, é mais do que 100%. Meu Deus do céu, é mais do que 100% a carga tributária de um país. E ela está em primeiro, somos nós que estamos atrás da Zâmbia. Exatamente. O Brasil está lá no fundo. O Brasil está lá no fundo. Comentários. Isso aqui só reflete a nossa política. Reflete exatamente isso. Por não sermos um país estável, né? Que tem uma estabilidade, não é de estabilidade econômica, mas uma estabilidade política, uma estabilidade de ideias. Os países que têm poder de investimento ficam com medo. E outra, nossa alta taxa de carga tributária também prejudica os investimentos. Uma empresa que leva 4 meses para abrir uma pessoa jurídica. Mas para implantação de empresas, tem empresas que já desistiram. Sim. Porque chega a levar 3 anos para se conseguir conforme o ramo. Isso se é brasileiro, né? Quando vem de fora, então o negócio é pior. Pior ainda. Então o Brasil só tem a perder com isso. Aliás, eu queria fazer uma complementação. Isso eu tenho como fato patual, que você abre uma pequena empresa jurídica, às vezes você vai iniciar um novo negócio, você abre uma empresa. Olha só, tem que ter uma empresa jurídica. Você abre. Depois, no fim, você passa 6 meses, 7 meses, acabou não usando aquela empresa, porque o negócio não deu certo, você se preparou, mas não deu certo, você resolveu encerrar a atividade. Para fechar essa empresa, de 6 meses a 1 ano, se você tiver um escritório contábil eficiente, e uma empresa que nunca começou, nunca funcionou, vai te custar mais de R$5.000 para você fechar. Uma microempresa, uma pessoa jurídica simples. Quer dizer, veja só a situação do Brasil. Aliás, eu ia até colocar mais uma coisa, se vocês me permitem. Uma das boas coisas que foi feita do Brasil, eu até participei na época das ideias, há muitos anos atrás, se criou no Brasil um negócio chamado microempreendedor individual. Foi uma grande ação. Sem dúvida. Iniciada até pelo Guilherme Afife Domingos, tem que se dar um essa imposto simples, na época. Para você legalizar uma cabeleireira, uma confeiteira, aquela moça que faz as coxinhas, um pedreiro, um servente, que antes
trabalhavam esporadicamente e o sujeito não quer que você suje a carteira dele. É o termo que você fala, doutor, mas se o senhor me registrar para 3 meses de trabalho só, o senhor vai me sujar a carteira. Então, você abre para ele uma empresa pequena, ele paga apenas R$ 51,00 por mês de INSS e mais R$ 51,00 de tributos. E as empresas de contabilidade, quero dar um grande abraço ao doutor Chapina, do Sescom, também programa aqui da nossa emissora. Na época, quando foi feito esse projeto, eles acordaram em que as empresas de contabilidade dariam 1 ano de contabilidade gratuita para essas empresas. Bom, resultado, isso iniciou, foi feito, já está uns 3 anos, 4 anos implantado, chegou-se à conclusão que mesmo assim, cerca de 50% dessas empresas estão inadimplentes para pagar R$ 51,00 para o seu próprio INSS, o seu futuro. Que absurdo. E os 51 de tributos as pessoas não fazem, não pagam. Então, isso tudo são reflexos da nossa economia. E o último comentário a respeito dos juros, rapidamente. A colocação é o seguinte: eu tenho R$ 100.000, vou ao banco e quero aplicar aquele dinheiro. Vou ganhar 0,002, 0,01,5. Muito bem. De ganho real, né? Porque ganho real. Os juros estão em 0,4, 0,5, né? Aí o banco pega aqueles R$ 100.000, empresta para você com taxas de juros que ele já está corrigindo. Para combater o aumento da inflação, o Banco Central deverá continuar elevando a taxa Selic. A taxa Selic hoje é de 8,5% e eles estão prevendo que poderá subir 10%. Então o banco vai e empresta os R$ 100.000, cobrando 10% e mais um spread bancário. Exato. Exemplo, cartão de crédito. Exemplo do cartão de crédito. Conclusão, eu recebo Nada. um negocinho para os R$ 100.000 e ele está recebendo 10% em cima de R$ 100.000. Por isso que os bancos brasileiros vêm os de fora para estudar como se ganha tanto dinheiro no Brasil, os bancos. Porque banco no exterior não dá esse lucro, não. Quebra rapidinho, não dá esse. Na primeira crise os bancos quebram. Então eles querem saber como é que o Brasil consegue os bancos terem tanto lucro assim. É só ter o governo que a gente tem. Perfeito. Em cima dessas informações todas, o governo ele já está esquecendo 2013, porque ele tinha previsto um crescimento de 4%, que agora vamos crescer 1,5%. Então, hoje, ele afirma que em 2014 nós vamos crescer 4%. Eu ouso, junto com meus amigos, de chamar você, governo, um mau gestor e, acima de tudo, mentiroso. Vamos ao break. Olá, eu sou a Tereza Freire e hoje trago até você informações muito importantes para que reabilite seu sorriso com a máxima qualidade. E aqui no Instituto de Odontologia Contatori, você tem qualidade e tecnologia de ponta a serviço da ciência odontológica. Isso porque somente uma equipe formada por mestres e doutores nas diversas áreas da odontologia, com especializações na Suíça, Alemanha, Japão, Estados Unidos, entre outros países de primeiro mundo, pode proporcionar a você, que é uma pessoa especial, um tratamento odontológico com a qualidade, tecnologia e segurança que você procura e merece. E é por essas e tantas outras razões que o Instituto de Odontologia Contatori hoje é considerado um centro de estudos e pesquisas para o desenvolvimento da odontologia na América Latina, oferecendo aos profissionais da área odontológica cursos de cirurgias simples, avançadas e complexas, aperfeiçoando técnicas de dezenas de profissionais a cada ano. Prestem bem atenção, existe um sábio provérbio que diz: quem não tem passado, não tem futuro. E no Instituto de Odontologia Contatori, você conta com uma estrutura totalmente moderna, com equipamentos de última geração.
São 5 centros cirúrgicos equipados para a realização de cirurgias simples e avançadas com sedação e utilização de equipamentos de monitoramento cardíaco e oxímetro digital, com acompanhamento de médico anestesiologista, proporcionando ao paciente maior conforto e segurança. E é claro que dentro de toda essa estrutura, você poderá realizar o seu tratamento em qualquer segmento da ciência odontológica. Se o telespectador quiser acompanhar o nosso programa online pela internet, você poderá acessar www.tvaberta.tv.br. Pela NET, é o canal 9, pela TVA, o canal 72 ou 99, e pela Vivo TV, o canal 186. E quero informar também pelo YouTube. Digite lá Discutindo a Notícia e você terá acesso a todos os programas gravados pela Rede Aberta Televisão. Vamos agora ao segundo bloco, onde nós vamos falar sobre o que fazemos, as nossas especialidades do dia a dia. Em primeiro lugar, quero fazer uma pergunta para o meu amigo Dr. Márcio Strenbruck. Dr. Márcio, dieta interfere para o aparecimento ou não das varizes? Olha, essa é uma pergunta muito inteligente, porque ela faz parte de um grande número de tabus relativos às varizes, né? Muita gente fala, puxa, mas se eu comer pimenta, beber álcool, essas coisas aqui, não vai aumentar o aparecimento de varizes? Bom, eu diria que a dieta não tem absolutamente nada a ver no aparecimento das varizes. As varizes são dilatações de veias, principalmente nos membros inferiores, que ocorrem por um mecanismo de enfraquecimento da parede das veias e de um modo mecânico, quer dizer, a gravidade empurrando o sangue dilata as veias. Então não são alimentos que vão causar as varizes. Porém, naqueles portadores de varizes que já apresentam sintomas como queimação, peso nas pernas, alguns alimentos condimentados ou algumas bebidas, principalmente as alcoólicas, que são vasodilatadoras, poderão aumentar um pouco a sintomatologia, vão exacerbar um pouquinho os sintomas, mas não vão piorar o problema. Então, minha resposta à pergunta é não. A dieta não tem nenhuma influência no aparecimento de varizes. Obrigado, Dr. Márcio. Quero também informar ao telespectador que todos nós temos a nossa página no Facebook. Assim, qualquer dúvida a mais, é só acessar o site www.livredevarizes.com e lá poderá inclusive me fazer perguntas à vontade. Meu amigo Raul Jafé, eu gostaria de matar todas as minhas vontades fazendo perguntas a você. Eu sei que você é um exímio consultor de imóveis. Você tem uma visão global dos imóveis. Estão me dizendo que os imóveis tiveram o upgrade, subiram muito de preço e que agora vem uma bolha aí pela frente e a tendência é cair. O senhor acha que essa possibilidade existe? Eu acho o seguinte, depende muito dos tipos de imóveis que você está falando. Por exemplo, eu tenho visto aqui na região dos Jardins que continuam se vendendo casas de alto padrão em extrema facilidade. Ou seja, aquele que é muito rico, ele sempre vai ser rico e ter o dinheiro para comprar um imóvel de alto padrão. Dizem, e a gente tem constatado, que o governo continuará fazendo um grande trabalho para incentivar o programa Minha Casa, Minha Vida, que é imóveis de baixo padrão para as pessoas mais humildes. O grande problema é que com esses índices todos que nós andamos conversando nesse programa e nos anteriores, com a questão de uma bolha inflacionária crescendo, tudo isso significa dizer o quê? Que o preço dos imóveis de classe média alta, esses sim sofrerão problemas. E aumentarão de acordo com o dólar? O seu contato, por favor.
Olha, também eu prefiro ser procurado no Facebook, estou lá na página do Facebook, sempre com o Dr. Contatório, agora também com o Dr. Márcio, né? Estaremos lá no Facebook e também no YouTube, estamos refazendo a página Blog do Raul, www.blogdoraul.com.br. Muito obrigado, então, esclarecido. Gostaria de dizer a vocês um pouquinho do que eu faço. No primeiro programa eu falei que nós usamos as células de pluripotência induzida. E antes de colocar essas células com características embrionárias, eu faço uma revascularização do suporte ósseo. Por quê? Porque todo osso que tem perda óssea, ele tem problema de nutrição. De 100%, ele tem 50% de vascularização. Então, nós temos que ser um bom semeador, cuidar desse suporte ósseo, revascularizar esse suporte ósseo, porque tudo que eu vou colocar em cima dele, sejam células, implantes, vai ter que ter o quê? Oxigênio. E as células vermelhas que vêm e trazem o oxigênio através da circulação. Se o osso tem baixa de circulação, nós não vamos conseguir nutrição. Então não vamos ter osso-integração do implante, não vamos ter uma sobrevida dessas células que vai morrer em 7 dias. Com isto, é a razão pela qual nós fazemos aplicação de laser terapia. Usamos um laser hoje da American Dental Laser de 1200 mW e esse laser eu aplico no suporte ósseo e aquela célula que tem um baixo metabolismo de 10%, se ela reproduz novas células, eu vou fazer o quê? Uma regeneração óssea guiada com reposição de novas células por aplicação do laser. A conclusão, a consequência disso é o quê? Uma revascularização. Então, a revascularização é feita com laser terapia. No segundo momento, nós fazemos um enxerto não ósseo, é um enxerto celular. Pegamos as células somáticas e transformamos ela geneticamente numa célula indiferenciada com características de célula embrionária. Vou deixar a vocês o meu e-mail, que é o contatore@odontologiacontatore.com.br e o telefone da nossa equipe multidisciplinar, porque nós fazemos tudo o que é necessário dentro de uma boca. Nós temos todos os especialistas na área de odontologia na equipe Contatore. O meu telefone é o 50 55 10 15. Obrigado pelos amigos que enriqueceram o conteúdo desse programa e nós desejamos a vocês um feliz final de semana com família e em paz.